Sejam bem-vindos à sexta pregação desse nosso retiro quaresmal. E você já sabe, não é, que os anjos existem, foram criados por Deus, do nada, foram chamados à existência e que eles são puros espíritos. Olha que caminho bonito você está fazendo. Hoje nós chegamos num ponto bem tenso da história dos anjos. Um momento dramático, um momento de grande tensão, porque os anjos foram submetidos a uma prova. Eles também precisaram fazer uma escolha. Eu digo também porque eu e você, nós precisamos escolher a Deus. Deus nos criou livremente e nos dotou de liberdade. Só há amor onde há liberdade. Então, é um grande mistério isso aqui. Saber que nós temos a liberdade, não é, para escolher a Deus. E na história do homem, existe esse momento também tenso e dramático em que o homem desobedeceu, em que o homem escolheu a si mesmo e deu as costas para Deus. Está lá logo no início da história da salvação, quando Adão e Eva, seduzidos pela serpente infernal, eles se rebelam. Deus criou tudo e colocou e confiou ao homem o cuidado, o cultivo, mas o homem preferiu a si mesmo. E ali começa um drama terrível que nos afeta até hoje. Os anjos, bem antes disso, passaram eles também por uma prova. E é exatamente sobre este momento que nós vamos nos debruçar. Eu estou no capítulo 4 do seu livro Os Anjos e o Padre Pio, o capítulo A Revolta. Vamos então, página 33, nós começamos com o seguinte. É convicção comum que os anjos receberam uma beatitude inicial, própria da sua natureza angélica e dos dons constitutivos e distintivos com que Deus os criou. Eles dominavam o universo na ordem que o governo divino lhes confiara, mas não possuíam conhecimento perfeito dos principais mistérios sobrenaturais. Embora estes lhes fossem revelados na obscuridade da fé, viam a Deus apenas como no espelho, refletido através da sua natureza espiritual e das maravilhas da criação. Eles contemplavam esses reflexos de Deus na própria criação e na sua própria natureza espiritual, como nós dizíamos ontem, uma perfeição mais elevada do que o homem, exatamente porque não dotado de matéria, por serem puros espíritos. Eles tinham um certo conhecimento, mas não tinham um conhecimento pleno. Vamos nos debruçar sobre esse primeiro parágrafo do nosso livro. Antes de entrar propriadamente, Deus e pague. Antes de entrar propriamente na revolta dos anjos, vamos compreender uma verdade fundamental, que as pessoas perguntam, mas Deus criou os anjos bons e os anjos maus? A resposta é sim e não. Calma, pelo amor de Deus, calma. Não é? Deus criou apenas os anjos e bons. Então, a primeira resposta a essa pergunta, Deus criou os anjos maus? A primeira resposta, não. Deus não cria nada mal. É impossível sair algo mal de Deus. Deus não criou anjos maus. No princípio, tudo aquilo que receberam de Deus era bom. A inteligência, sua vontade, sua extraordinária perfeição espiritual, todos os dons próprios da sua natureza. Tudo isso lhes foi conferido pelo próprio Deus. Deus os fez bom. Deus os fez bons. O Catecismo da Igreja afirma isso de maneira clara, quando vai tratar
da origem, então, do demônio e dos outros espíritos rebeldes. Abra o seu catecismo no parágrafo 391. Vamos ver o que diz o catecismo ao tratar da queda dos anjos. Você vê que tudo aquilo que a gente está tratando aqui, a nossa fonte vai estar no catecismo da Igreja Católica, naquilo que é o ensino da Igreja, a palavra de Deus. E o catecismo diz o seguinte: por trás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os fez cair na morte. Eu falava isso logo no início da nossa formação hoje, não é? A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza. Olha o que o catecismo está dizendo. O diabo e outros demônios foram por Deus criados bons, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Eles também, dotados de liberdade, se tornaram maus por sua própria iniciativa. Uma escolha. Então, a resposta àquela primeira pergunta: Deus criou os anjos maus? Não. Mas, se você perguntar, até os anjos maus, preste atenção que é quase um trocadilho, os anjos que fizeram a opção, que se revoltaram, os anjos que decaíram, foram eles também criados por Deus? Sim. Consegue perceber aqui a sutileza? Deus criou os anjos maus? Não, todos os anjos foram criados bons. Mas até os anjos maus foram lá no início criados por Deus? Sim. Eles também foram criados por Deus. Mas não foram criados maus. Eles fizeram a opção. Se revoltaram, se rebelaram. Isso é importante. Porque isso muda a maneira de compreendermos aquilo que vem em seguida, a revolta, a queda. A revolta não nasce porque houvesse ali alguma imperfeição colocada por Deus em Lúcifer ou nos demais anjos. O mal não fazia parte da sua criação. Eles receberam de Deus uma natureza boa e foram dotados de tudo aquilo que correspondia à perfeição dessa natureza. Foram criados bons e dotados de toda a perfeição que correspondia à sua natureza, como puros espíritos. Por exemplo, não sofrer a limitação que nós, seres humanos, sofremos com relação ao espaço e ao tempo material. São João Paulo II, em suas catequeses sobre os anjos, recorda que enquanto espíritos puros possuem inteligência e vontade e realizam de maneira particularmente elevada aquilo que existe de mais semelhante a Deus na criação espiritual. Não significa que sejam divinos, mas que entre as criaturas possuem uma perfeição de natureza que ultrapassa o mundo visível, a realidade visível. Fico imaginando, se nós olhamos hoje, como eu falava outro dia, para o nascer, para um pôr do sol, para a extensão do mar, a ordem, a beleza que há na criação, imagina a floresta, aqui nós temos um pequeno jardim e eu já fico encantada. Ontem eu parava no jardim, no meio da correria do dia, e olhava para o azul do céu que contrastava com o verde da natureza, com aqueles macaquinhos, né, que aqui a gente chama, como é o nome? Soninho, né? Aqueles macaquinhos pequenininhos que, vez por outra, aparecem aqui. E eu contrastava aquilo, dizia, quão bela é a natureza, como Deus... E aí, por analogia, né, a gente vê essa beleza e diz quão bela é o Criador. Mas se o mundo visível traz essa perfeição e essa beleza,
O que é que São João Paulo II está nos alertando aqui na sua catequese sobre os anjos? O mundo invisível está numa perfeição superior àquilo que os nossos olhos conseguem ver. E os anjos fazem parte disso. Quando se afirma que possuía uma beatitude inicial, como está aí no primeiro parágrafo, está se referindo a essa felicidade própria da sua condição original. Os anjos não foram criados em sofrimento, não foram criados em desordem, não foram criados no afastamento de Deus. De maneira alguma. Em especial, o tema de hoje, né, os anjos decaídos, não foram criados em sofrimento, não foram criados em desordem, não foram criados no afastamento de Deus. Eles se encontravam, como todos os outros, numa condição de extraordinária perfeição superior às criaturas materiais. No entanto, meus queridos, ser criado neste grau de perfeição não significava já possuir tudo aquilo que Deus desejava lhes conceder. Santo Agostinho vai dizer assim: meu coração está inquieto. Meu coração está inquieto. Sabia que essa inquietude é positiva? De certa maneira, uma insatisfação, que não é uma insatisfação no sentido de estar procurando outras coisas, porque não, mas é uma insatisfação mesmo sabendo que está tudo aqui. Estou onde eu tenho que estar, fazendo o que eu tenho que fazer, mas há uma certa insatisfação, uma certa inquietude, algo que me diz assim: ainda não é tudo. Eu tenho algo ainda melhor reservado para você. Não é que não sejamos felizes, mas há uma felicidade superior. A palavra diz isso. Aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração perscrutou, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Tem reservado. O céu será uma eterna surpresa. O homem que, desprovido de fé, ele vai sofrer bem mais aqui. Porque como o horizonte dele está fechado, ele não transcende, então ele acredita que nesse mundo material, aqui é onde vai acontecer o máximo. E ou ele se empenha nessa busca, mas como diz Santa Teresa Benedita da Cruz, aquele que busca essa completude, busca Deus ainda que não saiba, ou ele se deprime. Talvez aqui esteja uma das respostas porque há tantas pessoas deprimidas. Né? Mas os anjos, voltando, criados numa perfeição mais elevada, não significa dizer que eles já possuíam tudo, que eles já estavam com essa completude. Há uma diferença entre aquilo que uma criatura possui por natureza e aquilo que ela só possui por graça. A diferença entre aquilo que os anjos são porque é próprio da sua natureza e aquilo que eles possuem porque lhes foi concedido por uma graça especial. Por uma graça especial. Podemos compreender isso, guardadas todas as proporções, quando pensamos no próprio homem. Uma pessoa pode possuir plenamente tudo aquilo que pertence à natureza humana, ser inteligente, a sua própria capacidade de amar, a sua vontade, mas ainda assim não possuir por natureza o direito de contemplar Deus face a face. A comunhão íntima com a vida divina não é algo que a criatura possa exigir simplesmente porque existe. É um presente que ultrapassa a sua natureza. Se Deus não nos confere isso aqui por graça de participar, o homem, imagina, participar da natureza divina. Como diz São João da Cruz, o que Deus quer, o que Deus pretende é que sejamos deuses. Não por natureza, mas por graça. Por natureza somos homens, somos humanos, mas por graça somos divinizados.
Isso jamais chegaríamos a uma vida de intimidade com Deus a partir apenas de uma aptidão natural, mas é graça. São Tomás de Aquino faz justamente essa distinção. Na Suma Teológica, na primeira parte, ele diz o seguinte: segundo ele, os anjos possuíam desde a sua criação a perfeição correspondente à sua natureza espiritual. Conheciam Deus de uma maneira superior àquela que o homem pode alcançar, apenas por suas forças naturais. Entretanto, a visão direta da essência divina, que chamamos a visão beatífica, ultrapassa a capacidade natural de qualquer criatura, seja homem ou anjo. Nenhuma inteligência criada, lembrando que os anjos também são criaturas, nenhuma inteligência criada pode, por suas próprias forças, atravessar a distância entre criatura e Criador e contemplar Deus como Ele é. Nenhuma inteligência criada pode, por suas próprias forças, ultrapassar essa distância e contemplar Deus como Ele é. Para isso é necessário um dom sobrenatural do próprio Deus. Então, na origem, no princípio, os anjos têm um conhecimento de Deus mais elevado do que nós, com toda certeza. Eles conhecem a Deus de uma maneira muito superior, mas não chegaram àquela contemplação, aquele conhecimento pleno. Por quê? São Tomás está dizendo, nenhuma inteligência criada pode chegar a isso, a não ser por uma graça. O homem pode, por exemplo, chegar, né, a um certo conhecimento de Deus, por analogia, contemplando, como eu falei ainda há pouco, eu contemplo a beleza disso aqui, e isso me fala o quão belo é o Criador. Eu contemplo a bondade disso aqui, isso me fala de quão bom é o Criador, e aí eu vou às apalpadelas. Mas aquele conhecimento pleno, íntimo, nenhuma inteligência criada chega a isso, senão por uma especial graça. Os anjos haviam recebido uma natureza elevada, eram felizes segundo essa natureza, mas Deus ainda lhes reservava um dom incomparavelmente maior. Que dom é esse? A participação sobrenatural em sua própria vida e a contemplação de sua face. Para os anjos estava reservado isso aqui. A participação sobrenatural em sua própria vida e a contemplação de sua face. E é justamente essa diferença que precisamos compreender antes de falar da prova e da revolta. Vamos dar um segundo passo. Parágrafo 2 do seu livro. Ou melhor, o terceiro. O segundo vai dizer o seguinte: por outras palavras, os anjos conheciam a Deus pelos seus efeitos, assim como o homem pode erguer os olhos ao sol, percebendo de forma mais ou menos exata, através da luz e do calor que difunde da vida que a terra comunica. Terceiro parágrafo. O conhecimento dos anjos era ainda mais perfeito, porque eles compreendiam de modo mais simples e profundo os efeitos da ação divina. Nós nunca... Hoje existem tantos estudos e etc., mas o homem percebia muito mais o sol por causa dos efeitos do sol. Não por um conhecimento próprio, mas pelos efeitos que a luz, o calor, comunicava e comunica. De maneira semelhante ao que ele está falando aqui. O conhecimento dos anjos era mais perfeito, porque eles compreendiam de maneira mais simples e profunda os efeitos da ação divina. E assim ocupavam o lugar mais elevado da criação, estavam mais próximos de Deus, a primeira formação lá atrás, naquela cadeia sucessiva, aquela gradativa. Estavam mais próximos de Deus e possuíam todas as qualidades necessárias para contemplar com maior clareza a sua onipotência, a sua beleza e a sua grandeza infinita. Então, se eu, uma pobre criatura, ser humano, olho para a beleza e digo, nossa, quão belo é o Criador, olho para a bondade e quão bom é o Criador, os anjos faziam isso de maneira muito mais profunda.
possuíam todas as qualidades necessárias para contemplar com mais clareza a sua onipotência, beleza e grandeza infinita. O que é que ele está dizendo aqui? Que a inteligência angélica é superior à inteligência humana, mas continua sendo inteligência criada. Por mais que a inteligência angélica seja superior à inteligência humana, continua sendo inteligência criada. E aqui eu abro um parêntese, né? É por isso que a gente não entra na batalha espiritual sem o auxílio do nosso anjo. Porque no choque, além de tantos outros fatores, e um dos conselhos espirituais, né, que recebemos é: não dialogue com a tentação. Não vai fazer o que Adão e Eva fizeram. O erro deles foram dialogar com a serpente. A inteligência da serpente, a inteligência do anjo decaído é muito superior à inteligência humana. Mas ainda assim continua sendo inteligência criada. E São Tomás disse: a inteligência criada não consegue chegar à participação da vida sobrenatural, a contemplar Deus face a face. Isso aqui é uma graça. O anjo não precisa conhecer como nós conhecemos. Como é que nós conhecemos? Nós vamos construindo um raciocínio. Nós vamos como que montando peças de um quebra-cabeça. Uma linha lógica, né? Um raciocínio. Assim o homem conhece. Nesse próprio exemplo, que inclusive está na Escritura, e Santo Agostinho vai falar, e São Tomás de Aquino também defendeu, o homem pode chegar às vias de conhecimento de Deus, essas vias puramente racionais. O homem pode chegar ao conhecimento de Deus de maneira racional. Mas será um conhecimento ainda assim muito imperfeito. Por isso que é necessário a fé para iluminar. Então, conhecemos, construindo um raciocínio a partir de muitas experiências sensíveis. Por sua natureza espiritual, a maneira de conhecer do anjo, ela é diferente. O seu modo de conhecer é mais simples, é penetrante e elevado. Ainda assim, entre conhecer muito sobre Deus e conhecer Deus como Ele se conhece, existe uma distância infinita. Existe uma distância infinita. Ok? Vamos ler o parágrafo seguinte. Divergiam dos homens no seguinte: segundo a perfeição própria de sua natureza, conheciam e percebiam as coisas de modo mais elevado. Enquanto o homem está lá fazendo uma série de raciocínio para conseguir chegar ao conhecimento, juntando as peças, o anjo, ele como intui. O anjo, no linguajar popular, ele pega ligeiro, ele pega rápido. Divergiam dos homens, segundo a perfeição própria da natureza, conheciam, percebiam as coisas de maneira mais elevada, simples e profunda. De maneira semelhante, o mesmo objeto ou o mesmo som, ele pode ser percebido com maior ou menor perfeição, conforme a qualidade da visão ou da audição de cada pessoa, que ele está fazendo uma comparação. Eu estou aqui, vendo uma câmera. Eu até que estou vendo bem, minha gente. Se eu tirar esse óculos aqui, pronto, acabou-se a câmera, né? Aí eu estou vendo aí uma tela, porque afinal de contas ela está bem clara e aqui está escuro. Mas se botar outra pessoa aqui do meu lado, botar a irmã Maria Joana aqui do meu lado, eu e ela vai ver com muito mais perfeição, com muito mais nitidez. Então, o anjo e o homem, eles têm um conhecimento nessa comparação, mas o conhecimento do anjo é muito mais preciso, mas ainda assim é limitado. Essa comparação é útil porque mostra que uma mesma realidade pode ser conhecida com graus muito diferentes de perfeição. Ambos conhecem, né? Sim, mas num grau muito diferente. Um músico experiente e uma pessoa sem formação musical podem ouvir a mesma sinfonia. Ambos vão escutar a mesma música.
Mas o músico, porque tem um ouvido mais afinado, ele vai perceber relações, harmonias e detalhes que o outro talvez nem note. Eu tenho meu ouvido afinado. Eu estou acostumado com a irmã Mariana cantando aqui no meu pé do ouvido. Ó. E hoje eu então tenho uma sensibilidade muito maior ao canto. Não é todo canto que eu vou aguentar, não. Nem toda música é música, né? Você vai afinando essa audição e você vai ganhando uma sensibilidade. A diferença não está no objeto ouvido, mas na capacidade daquele que o recebe. Então, algo semelhante, guardado às proporções, pode nos ajudar a pensar a inteligência dos anjos. Eles contemplavam a criação com uma capacidade superior à nossa. E por isso percebiam nela muito mais claramente os sinais do Criador. No entanto, isso aqui é fundamental compreender. Nem mesmo os anjos, essa inteligência extraordinária que eles possuíam, era suficiente para alcançar por suas próprias forças a intimidade da vida divina. Isso eles ainda não possuíam. E para isso seria necessário algo que não pertence à natureza angélica, que nós falamos várias vezes, que é a graça. Portanto, não devemos entender que os anjos conheciam pouco de Deus. Eles conheciam naturalmente de maneira elevada. O que ainda não possuíam era algo que nenhuma inteligência criada, nem mesmo a de um anjo, pode alcançar. A visão direta de Deus tal como Ele é. E era isso que Deus desejava lhes dar. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, né? De certa maneira é exatamente como eles... O desejo então ali é ser como Deus. Só que Deus daria isso para eles. Quando Deus cria, quer nos fazer partícipe da sua família, da sua condição. Ele sabe que no dia que comeres deste fruto, sereis como deuses. A serpente infernal vai dizer para os nossos primeiros pais. Você que é pai e mãe vai compreender muito bem. Quando você dá um não para o seu filho, é porque você sabe que muitas vezes ainda não chegou a hora. Filho, tem a hora, não é agora. E o que é que eles quiseram então aqui, voltando para os nossos primeiros pais e aqui na história dos anjos? Aquilo que Deus desejava lhes dar, eles querem usurpar. Tomar com as suas próprias forças. Aqui está o problema de quando você não espera em Deus. Quando você não aprende a esperar no Senhor, você acaba embotando os dentes, porque como fruto verde, e vai adoecer. Entendam, Deus desejava conceder aos anjos essa visão beatífica, esse contemplá-lo face a face, como hoje os anjos estão na presença de Deus. Agora, depois de esclarecido o conceito do conhecimento dos anjos com referência à sua natureza, devemos acrescentar que Deus, em um ato de liberdade, em um excesso de infinito amor, quis também fazê-los participantes do seu próprio modo de existência, da sua própria natureza divina, da sua própria vida, elevando-os da ordem natural à ordem sobrenatural, do estado de simples criaturas a uma ordem mais elevada. E de que maneira isso aconteceu? Esse princípio infuso no espírito dos anjos elevou-os e tornou-os capazes de uma atividade superior, dotada de maior poder. Deus os agraciou com um dom gratuito. A graça. E aqui chegamos ao ponto que nos prepara verdadeiramente para a história da revolta. Mas essas duas balizas eram necessárias a gente esclarecer.
Deus criou os anjos maus? Não. Os anjos foram criados bons. Segundo ponto, já conheciam perfeitamente a Deus na totalidade, completude, já tinham a visão beatífica de Deus, já contemplavam face a face, participavam da sua vida divina? Ainda não. Tinha um conhecimento mais elevado de Deus do que nós seres humanos, mas não na totalidade, mas não, digamos, na plenitude. Ainda não. Por quê? Porque tinha uma inteligência, a inteligência criada não chega a isso senão por graça. Os anjos já haviam recebido muito. Foram criados, possuíam natureza espiritual extraordinária, dotados de inteligência, vontade, conheciam o Criador de maneira superior a nós, mas Deus queria dar-lhes mais. Quis fazê-los participar da sua própria vida. E é isso que o texto chama de passagem da ordem natural para a ordem sobrenatural. A ordem natural corresponde àquilo que uma criatura é e pode alcançar segundo a natureza que recebeu. Um anjo pode conhecer, amar, querer e agir de acordo com as extraordinárias capacidades da sua natureza espiritual. Mas existe algo que nenhuma criatura consegue produzir em si, por mais perfeita que seja: participar intimamente da própria vida de Deus. Não há nada de extraordinário naquilo que nós fazemos, porque é próprio da nossa natureza. Nossa, que extraordinário ver alguém falar, que extraordinário ouvir, que extraordinário, não é, se comunicar, que extraordinário chegar a um conhecimento através de um raciocínio. Não, isso é próprio da natureza que Deus nos deu. Agora, se você vê um homem voando, aí é algo extraordinário, porque não é da natureza do homem voar. Participar intimamente da própria vida de Deus é algo que nenhuma criatura consegue produzir em si, por mais perfeita que seja. Para isso é necessário que Deus se incline para a criatura e lhe dê aquilo que ela jamais poderia dar a si. É isso que chamamos graça. Vamos ao Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1997. Vamos ver a definição que ele traz aqui ao tratar da graça. Olha, 1997. A graça é uma participação na vida divina. Nos introduz na intimidade da vida trinitária. É nesse sentido que nós estamos aplicando a palavra graça. Uma participação na vida divina nos introduz na intimidade da vida trinitária. O capítulo expressa essa mesma realidade quando afirma que Deus agraciou os anjos com esse dom gratuito. A palavra gratuito é decisiva, porque a graça não era uma recompensa que Deus devia aos anjos por serem extraordinários. Não era uma consequência automática da sua inteligência ou da sua perfeição, mas um presente. São Pedro utiliza uma expressão ainda mais forte ao falar do destino sobrenatural oferecido por Deus. Segunda carta de São Pedro 1,4, somos chamados a nos tornar participantes da natureza divina, está na Bíblia. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Evidentemente, participar da natureza divina não significa tornar-se Deus. A criatura permanece criatura, mas significa receber de Deus uma participação real em sua vida que ultrapassa tudo aquilo que poderia alcançar naturalmente. Podemos finalizar esse raciocínio aqui? Já deu tempo, mas só concluir? Vamos entender. Participar da natureza divina, como está na carta de São Pedro, segunda carta, participar da natureza divina não significa tornar-se um outro Deus. Porque a criatura permanece criatura. E o que significa então? É receber de Deus uma participação real em sua vida que ultrapassa tudo aquilo que poderia alcançar naturalmente. E era para essa comunhão que os anjos haviam sido chamados.
E aqui podemos compreender melhor, então, a diferença entre o início e o destino para o qual Deus os chamava. Foram criados uma perfeição superior a nós, homens, mas conheciam também as limitações próprias da sua natureza. No início, conheciam Deus por seus efeitos. Na bem-aventurança sobrenatural, seriam chamados a vê-lo face a face. É aquilo que a igreja chama de visão beatífica. Por isso, dizer que os anjos eram perfeitos não significa dizer que já possuíam naturalmente tudo. Eram perfeitos como anjos, mas a visão de Deus pertence a uma ordem superior à natureza criada. Nenhuma criatura pode chegar a essa visão beatífica por si só, a partir das suas próprias capacidades, aptidões naturais. São Tomás ensina precisamente que a bem-aventurança última do anjo não poderia consistir simplesmente no conhecimento natural de Deus. Para contemplar a essência divina, o anjo precisa ser elevado de maneira sobrenatural. Essa diferença entre natureza e graça será decisiva para compreender a revolta. O problema de Lúcifer não estará em possuir grandes dons, estará em querer alcançar o fim último, sem receber de Deus aquilo que somente Deus poderia dar. O problema não foi possuir grandes dons, mas em querer alcançar o fim último com as suas próprias forças, sem receber de Deus aquilo que somente Deus poderia lhe dar. E por que Deus não levou os anjos imediatamente à visão beatífica? Isso é assunto para a nossa próxima aula. Na segunda-feira a gente volta. Vamos agora então para a Santa Missa. Deus abençoe você.